a lua parou. Amém? Nós estamos dando prosseguimento ao estudo no livro de Josué. Chegamos ao capítulo 10. Vamos ministrar hoje até o versículo de número 28. Do versículo 1 até o versículo de número 28. Abra sua Bíblia e vamos fazer a leitura do texto em nome de Jesus. Josué, capítulo 10, versículo 1 até o versículo de número 28. Hoje, culto de estudo bíblico. Vamos entender o que o Senhor tem para nós aqui em Josué, capítulo 10. Oi? Até o 28. Não. Josué, capítulo 10. Você tem juízo aí, né? Não, Josué. Josué, capítulo 10, do 1 ao 28. Amém, queridos? Quantos encontraram, digam amém. Aleluia. Então vamos lá. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizeram com Jericó e seu rei. E que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venham depressa, salvem-nos, ajudem-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Oron e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Oron para Azeca, do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar: o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham. Persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou, então, em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqui os 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna, eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel
e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: não tenham medo, não desanime, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde havia se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia Josué tomou Maquedá, atacou a cidade, matou o seu rei e a espada exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes, e fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Senhor. E eu fico feliz de poder compartilhar com a Tua igreja nessa noite a Tua palavra. A Tua palavra é um pão que nos alimenta. A Tua palavra, Pai querido, é a água que sacia a nossa sede. A Tua palavra, Pai querido, nos guia na direção do Senhor todos os dias. E nós queremos declarar nessa noite que nós amamos a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, ela tem nos sustentado até aqui. As Tuas promessas são fiéis. O Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra, Senhor Deus. E nós queremos aprender, Pai querido, com esse texto dessa noite, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que tem o poder, Pai querido, de interferir na natureza e na sua criação, Senhor, a ponto, Pai, de mexer com as estruturas, Pai querido, do universo, Senhor. Pai, que possamos, Pai querido, dar glórias ao Teu nome nessa noite. Sabemos que com o Senhor a vitória é certa, Senhor. Sabendo que nós estamos vivendo a vitória que Cristo conquistou na cruz por nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alimenta a nossa alma, Senhor. Alimenta o nosso coração, nos guie, nos direcione em tudo, para que em tudo o Seu nome seja engrandecido e louvado neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Meus amados, é o seguinte, com os gibeonitas, lembra no capítulo 9? Que os gibeonitas chegaram lá, todo, né, maltrapilho, roupa velha, rasgada, pão, né, mofado, né, e enganou Josué, falou: olha, nós viemos de uma terra muito longe, faz aliança conosco, não manda nós não, né? E agora Josué fez uma aliança com esses gibeonitas, e o que aconteceu com eles? Agora, além de Josué ter que guerrear pelo povo de Israel, teve que guerrear também para proteger os gibeonitas com o povo que ele havia feito uma aliança. Sabe, nós que somos servos de Deus, nós não podemos nos espantar de algum dia, nós temos que defender o nosso inimigo para proteger a nós mesmos. Sabe por quê? Porque se nós fizermos aliança errada, fizemos um complô com alguém que não é do povo de Deus, a nossa tendência, Clodionor, muitas das vezes é caminhar por fracasso. O povo de Gibeão, eles enganaram, sabe, o povo de Israel. O povo de Israel errou porque fez aliança sem consultar o Senhor. E nós nos metemos em grandes encrencas, em grandes problemas, quando nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, sem consultar o Senhor e sem consultar a palavra do Senhor. A Bíblia fala assim, olha, em 2 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 18, fala para nós não nos colocarmos em julgo desigual com os descrentes. Pois que comunhão há das trevas com a luz, do santo com o profano, do justo com o injusto. Agora Josué vai ter que subir para proteger o inimigo. Vai ter que subir, vai ter que guerrear para proteger aqueles que eram para terem sido destruídos. E ele acabou fazendo aliança com esse povo. Mas Deus tem as suas formas de trabalhar. Deus é mestre, irmãos, em pegar o nosso erro. Deus é mestre em pegar os nossos vacilos. Deus é mestre em pegar aquilo que nós fizemos de ruim e converter aquilo para que o propósito dele seja cumprido. Não que nós vamos aproveitar disso e viver no erro para sempre, para que os nossos erros sejam sempre convertidos em bênçãos. A palavra de Deus não está nos ensinando que todos os nossos erros serão convertidos em bênçãos. Não, a palavra de Deus não está dizendo isso. Mas a palavra de Deus está dizendo que alguns erros que nós cometemos por não orar, por não vigiar, por não pedir a direção de Deus,
alguns desses erros podem sim ser convertidos em bênçãos para nossas vidas, para Deus mostrar que Ele é que é o Senhor das nossas vidas, que Ele é que é Deus, que Ele é quem faz, que é Ele quem dá a vitória. E não foi diferente com o povo de Israel. Vamos ver isso daqui. Um outro fato a ser destacado é que logo após uma vitória, não é momento de nós guardarmos as armas, Paulinho. Logo após você receber uma grande bênção da parte de Deus, vencer uma guerra terrível, pegue a sua espada e comece a afiar ela novamente. Porque eu já disse aqui, Satanás é um inimigo vencido que sempre volta no outro dia para tentar nos vencer novamente. Josué tinha acabado de conquistar uma grande vitória contra a cidade de Ai. Venceu o inimigo que havia vencido eles. Amém? Nós lembramos que por causa do pecado de Acã, o povo de Israel teve que sair correndo diante do exército da cidade de Ai. Depois que eles se consertaram com o Senhor, que eles foram guerrear novamente, tiveram uma vitória esplendorosa, porque o Senhor estava com eles, e quem estava guerreando, quem estava vencendo, não era Israel, mas era o Senhor. E agora nós temos uma tendência muito grande, Paulinho, após nós recebermos uma vitória, uma grande bênção da parte do Senhor, nós baixarmos a nossa guarda. Não faça isso, queridos. Porque nós vivemos de batalha em batalha, de guerra em guerra e de vitória em vitória. O grande problema nosso é relaxar, é saber baixar a guarda logo após uma vitória. Queridos, quando vier uma bênção muito grande para a sua vida, mantenha a sua guarda alta. Sabe por quê? Porque após uma vitória, pode vir uma guerra ainda maior. Após você vencer uma guerra, pode vir outra 5 vezes pior. O que foi que aconteceu com o povo de Israel? Lutaram e venceram uma cidade, mas o inimigo já estava fazendo complô para 5 cidades, 5 grandes cidades, vir guerrear contra o povo de Deus novamente. Vir guerrear contra Josué. Mas a palavra de Deus, ela é fantástica. Porque ela fala o tempo todo assim, olha, não temas. Não temas, eu estou contigo. E nós temos, irmãos, literalmente tomar posse dessa palavra. Porque quando eu falo assim, eu vou liberar uma palavra de bênção e de vitória, todo mundo toma posse, não é verdade? E se tem uma palavra que nós temos que tomar posse dela todos os dias, é não temas. 365 vezes na palavra de Deus está escrito, não temas. E sabe quem é que está dizendo? Não é o rei, não é o homem, não é o presidente, não é o pastor da igreja. Quem está dizendo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que para Ele tudo é possível. Ele diz, não temas. Amém, queridos? Agora, eu vejo um rei, um homem, um ser humano, que não fazia parte do povo de Deus, Adonisedeque. Ele sabia que os gibeonitas tinham feito aliança com o povo de Israel, mas que o povo de Israel naquele momento não estavam com eles. Estavam no acampamento em Gilgal, a aproximadamente 32 quilômetros de distância. O que eles fizeram? Vamos atacar rápido, antes que o povo de Israel chegue. Vamos liquidar o povo de Gibeão, porque eles têm guerreiros fantásticos, e é uma cidade grande. E eles, unidos a Israel, né, pode ser um grande tropeço para nós, porque eles acharam, porque se uniram, porque eram em número maior que eles iriam ter vitória. Queridos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Você e Deus é maioria contra o inimigo. Deus com você é maioria. Um exército de 5 milhões de soldados sem Deus é minoria contra você. Porque conosco está o braço do Senhor, não está o braço de carne. Nós não confiamos em armas humanas, não confiamos em revólveres, não confiamos, no governo, não confiamos em tanques de guerra. Nós confiamos num Deus todo-poderoso. O grande problema do ser humano, o grande problema de muitos crentes é achar que a vitória na vida deles vem através do braço deles. Não, queridos. Pare de ficar sofrendo, pare de sofrer agora. Sabe, tem tema de campanha, de prosperidade. Pare de sofrer agora. Pare de achar que a vitória vem de você mesmo. Pare de pensar que é você que está lutando essa guerra.
Vamos ver que essa conquista da terra de Canaã não era uma guerra de seres humanos, era uma guerra de deuses. Que quando Israel vencia, não era simplesmente Israel que estava vencendo, mas é o Senhor que estava vencendo. Quando você vence, não é simplesmente você que está vencendo, mas é Deus que está vencendo através da sua vida. E que, portanto, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Sabe, o inimigo às vezes pode olhar para você e falar assim, olha, hoje eu vou... E acha que aquele crente está sozinho. Tá não. Tá não. A Bíblia fala que nós devemos estar abrigados no esconderijo do Altíssimo. Às vezes o inimigo ele olha para nós e pensa, é simplesmente um homem, é simplesmente uma mulher, como qualquer outro, eu vou vencer esse homem e essa mulher. Não. Para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que têm fé, que creem em Deus, para aqueles que creem nas promessas de Deus, para aqueles que a fé dele está, sabe assim, em dia com o Senhor, para aqueles que confiam na palavra de Deus, Paulinho, não há impossível. Não é impossível. O inimigo pode olhar, sabe, eu me lembro muito bem de Eliseu e Geazi. Geazi saiu por lá de fora e olhou aquele monte de carros e cavaleiros. E falou, meu Deus, oh, Eliseu, nós estamos cercados. Aleluia. Aleluia. Nós estamos cercados, Eliseu, nós vamos perecer, nós vamos morrer, Eliseu. O exército é muito grande. Eliseu nem perdeu o tempo de ir lá fora. Falou assim, Deus, abre os olhos de Geazi, Senhor. Mostra para ele, Deus. E Deus abre os olhos de Geazi, ele volta novamente e ele vê carros e cavalos de fogo, aleluia, da parte de Deus. Queridos, você não está sozinho. Deus não é um Deus covarde, nosso Deus não é um Deus covarde que nos abandona em meio à batalha espiritual, não. A Bíblia fala que os anjos do Senhor, os exércitos do Senhor, eles se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. O nosso problema, queridos, muitas das vezes, é que não estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. O nosso problema é que muitas não cremos em tudo que a Bíblia diz. O nosso problema é que muitas das vezes nós nem sabemos das promessas que Deus tem para a nossa vida. A verdade é essa. Aí nós temos crentes que estão sempre tropeçando em plena luz do dia. Tem crente que ele vê um meio fio pequenininho e ele acha que aquilo é um obstáculo muito grande para ele poder ultrapassar. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa... Opa, tem um celular ligado aí. Porque a nossa vitória, ela vem do Senhor. É do Senhor. Pode juntar exército, sabe? Um dia eu estava no meu serviço e fizemos a prisão de uma pessoa lá de um meliante, muito perigoso. E chegou a mãe dele, brava, e falou assim, olha, eu vou fazer uma macumba para você. Você não faz uma não. Uma só não. Faz 10, 20, 100, 1000. Quem é esse incircunciso, irmãos, que está te afrontando, que está te fazendo chorar, que está te entristecendo? Quem é esse gigante que está te oprimindo? Você tem um Deus todo-poderoso que cuida de você. Um Deus que não há limite, que não há impossível. Vamos ver que ele parou o sol, parou a lua. Ele mexe na estrutura do universo, tudo está sob o domínio e o controle de Deus. E o que eu vejo hoje, alguns crentes tomando remédio para depressão, não, que não possa tomar, não é isso, mas com medinho de Satanás, está fazendo uma macumba, tem um centro de macumba perto da minha casa, meu irmão, em nome de Jesus.
pelo amor de Deus. Ou você está com Deus ou você não está com Deus. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Porque nós confiamos. Crer, é necessário crer, confiar em Deus. Não temas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Avança sobre esse inimigo terrível. Pensa que a vitória não vem de você, a vitória vem de Deus. Talvez você está com medo, porque você acha que você está lutando com o seu próprio braço, com a sua própria força. E não é. Use as armas espirituais. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. O segredo da vida de José, o segredo de uma vida vitoriosa, qual que é, pastor? É orar, vigiar e acreditar nas promessas de Deus. Em nome de Jesus. Adoni-Zedeque achou que se ele juntasse mais 4 reizinhos com ele, que ele ia vencer o povo de Deus, irmãos, em nome de Jesus. O negócio de Deus não é quantidade, é qualidade. Aleluia. Deus não precisa de muito, não. Deus precisa de um Davi com uma pedrinha só para derrubar um gigante. Deus quer agir através da sua fé. Deus precisa ver fé no seu coração. Creia. Creia nas promessas de Deus em nome de Jesus. Adoni-Zedeque achou só porque ele ia juntar mais 5 cidades, 4 cidades com ele, que ele ia poder vencer o povo de Israel. Não. Sabe, eu creio que Deus tenha dado um grande sorriso lá do céu, quando ele viu Adoni-Zedeque reunindo mais 4 reis com eles. Mais 4 reis com ele. Ele olhou. Aquele sorrisinho bacana de Deus. Só olha. Como que o ser humano, agindo contra a minha vontade, mesmo agindo contra a minha vontade, contra mim, ele age para que os meus propósitos sejam. A gente corre para a guerra. Sabe por quê? Porque ele sabe que não é ele mesmo que luta, e é o Senhor que luta por nós. Que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a vitória é nossa no nome de Jesus. Não dê as costas para o inimigo. Não recua. A palavra fala, se nós recuarmos, o Senhor não tem prazer em nós. Porque quando recuamos, estamos duvidando do poder de Deus. Quando recuamos, não acreditamos que Deus é onipotente, Paulinho. Quando recuamos, não acreditamos que o Senhor é todo poderoso. Eu fico absurdado com a fé de Josué. Um exército, talvez 10 vezes maior que o exército de Israel. E sabe o que ele faz? Ele avança na direção do inimigo. Sabe o que é isso, irmãos? Fé. O que Deus disse para Josué? Seja forte e... Seja forte e... Sabe qual que é o sinônimo de coragem? Caminhar na direção do problema. Mesmo estando com medo, eu continuo caminhando na direção do problema, na direção do inimigo. Isso é coragem. E a palavra de Deus diz para nós, sejam fortes e sejam corajosos. Porque o Senhor não vai dar a vitória. Ele já deu, irmãos. O que ele falou com Josué? Pode ir, eu já entreguei esse povo nas suas mãos. Marcha na direção desse, mata todo mundo, Josué. Josué poderia ter questionado, Senhor, mas o exército deles é como a areia do mar. A palavra falou isso. Era um exército numeroso, eram 5 grandes cidades que se reuniram contra 2. Irmãos, em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais nessa noite,
para que vocês possam ver, para que vocês possam enxergar essa vitória, essa coragem que vem da parte de Deus. Sabe, o nosso problema é que nós dimensionamos o nosso problema, Paulinho. Nós dimensionamos o nosso problema, muito grande o meu problema, sabe, eu não vou conseguir realmente. Se você começar a focar no problema, você não consegue, foca em Deus. Coloca os seus olhos no Altíssimo, em Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Adonisedeque simplesmente adiantou o processo da conquista da terra. Cumpriu o propósito. Deus deu um sorriso. Adonisedeque, você acha que está atrapalhando, você está me ajudando. Você está me ajudando, rapaz. Ao invés do povo ter que subir 5 vezes para a guerra, vai subir uma vez só e conquistar 5 vitórias de uma vez só. É isso. Queridos, Deus usou o erro na cidade de Ai para refazer os planos de Josué e dar uma vitória ainda maior do que ele imaginava que ele teria lá na cidade de Ai. Agora Deus também usa o erro com os gibeonitas para proteger os gibeonitas e acelerar a vitória do povo de Deus da terra de Canaã. Amém? Creia, queridos. Às vezes, sabe o que eu vejo? Às vezes tem crente que chega para mim, pastor, deixa eu falar uma coisa terrível acontecendo comigo. Por que foi? Fui mandado embora, pastor. É mesmo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus é Pai, irmãos. Deus é Pai. Você acha que Deus não está vendo isso, não? Talvez Deus está querendo ver se você é realmente forte e corajoso nele. Tem gente que bate o desespero. Meu Deus, agora acabou minha vida. E agora o que eu vou fazer? Mantenha-se firme em Cristo Jesus. Marche na direção do inimigo. Não temas. Seja forte. Seja corajoso. Aleluia. Os erros que cometemos, principalmente os por precipitação e falta de consulta ao Senhor, podem nos envergonhar tremendamente. Podem sim. No entanto, devemos lembrar que o cristão fiel e consagrado ao Senhor, ele não fica prostrado. Ele fala que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, mesmo que ele caia, ele não ficará prostrado. Pastor, mas eu errei, mas eu pequei. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Eu nem quero saber o que aconteceu com você. Mas como nós aprendemos lá no capítulo 7, uma grande queda pode ser uma oportunidade para um grande recomeço. Aleluia. Deus pode usar até os nossos equívocos para cumprir os seus propósitos. Aleluia. No versículo 6, os gibeonitas, ao reconhecer a Josué, ao recorrer a Josué, eles demonstraram fé. Fé, primeiro, no Deus de Israel. Eles acreditaram na integridade de Josué em cumprir o pacto que eles haviam feito. E sabe o que eu vejo? Eu vejo os gibeonitas nos dando um grande exemplo nos dias de hoje. Que exemplo, pastor? Que se aqueles que estão lá fora, cansados, oprimidos, caminhando na beira do precipício, que se eles recorrerem a Deus, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Os seus ouvidos não estão tapados para que não possam ouvir. Que a porta da graça, ela está aberta. Aleluia.
que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, a bênção era para o povo de Israel. Mas a partir do momento que o ímpio passa a temer ao Senhor, que ele se dobra diante de Deus, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor é estendido até essa pessoa. É por isso que nós não podemos parar de pregar, irmãos. Nós falamos sobre evangelismo aqui domingo. É por isso que não podemos parar de pregar, de anunciar. Temos de todos os dias, vinde a mim, disse Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem espaço, tem vaga. A porta da graça está aberta, queridos. E nós temos que anunciar isso para aquelas pessoas que estão caminhando em escuridão e em trevas. Aleluia. Enquanto os gibeonitas recorreram a Josué, ele recorre ao Senhor. 3 fatores foram cruciais para que Israel vencesse essa batalha. Primeiro, a fé nas promessas divinas. Segundo, uma boa estratégia. Terceira, o clamor a Deus em oração. Então, primeiro, a fé nas promessas divinas. Segundo, uma boa estratégia. Terceiro, a fé para clamar a Deus em oração. Amém? Vamos entender isso? Fé na promessa. Deus já havia falado com Josué, lá no livro de Deuteronômio. Moisés já havia falado com Josué. Ô Josué, você vai fazer esse povo herdar essa terra, tá? A promessa está feita, Deus já deu a vitória, Deus já deu essa terra para o povo de Israel. Fica tranquilo. Somente faça tudo aquilo que o Senhor lhe ordenar. Então Josué, ele creu nessa promessa. O povo de Israel creu nessa promessa. Aqueles que não creram, morreram no meio do deserto. Os irmãos lembram? Que um trajeto de 12 a 40 dias acabou se tornando em 40 anos. Lembra disso? Lá em Cades Barnea, eles queriam voltar para trás. E Deus falou assim, olha, porque duvidaram do meu povo, porque ficaram com medo do relatório dos 10 espias medrosos. Está vendo que quantidade não é qualidade, irmãos? Tem que ter fé. 10 pessoas estão falando que não vai dar certo. 2 estão falando que vai dar certo. A nossa tendência é ficar com a maioria. Nosso Deus não é um Deus de maioria, irmãos, em nome de Jesus. Deus não precisa de quantidade. Deus exige fé. Creia. E foi o que Josué fez. Josué, ele creu. Assim como ele creu que assim como Deus havia sido com Moisés, que Deus seria com ele também. Ele creu que Deus já tinha dado a terra como herança para aquele povo. A fé, queridos, é uma arma poderosa em meio às batalhas. Romanos 14, 23 fala que tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Que é isso, pastor? Abra sua Bíblia aí, Romanos 14, 23, dá uma lida aí na parte C do versículo. Tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Eu durmo pela fé, acordo pela fé, alimento pela fé, ando pela fé. Estou aqui na casa do Senhor pela fé, trabalho pela fé, alimento pela fé. Tudo tem que ser pela fé, irmãos. Porque tudo vem do Senhor. Romanos 10, 17 fala que a fé no nosso coração, ela é provocada por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Por que a fé nas promessas para Josué foi crucial para a vitória? Porque talvez se Josué, queridos, não tivesse crido nas promessas de Deus, talvez se Josué tivesse se apartado do livro da lei, ele teria fracassado. Por que Josué avança contra um exército muito mais numeroso do que o dele, sem medo, sem temer, caminha 32 quilômetros pela madrugada, chega no outro dia cansado. E
aquele exército não para. Ataca o inimigo de frente, corre atrás do inimigo. Por quê, irmãos? Fé nas promessas de Deus. Sabe por que tem muita gente que para no meio da caminhada? Porque para de crer nas promessas de Deus. Sabe por que tem muita gente que esfria na fé? Presta atenção numa coisa. Irmã Adriana, quantas pessoas que você conhece que começou com vocês nessa igreja na fé e hoje não estão no nosso meio, mas estão no mundo? Pensa você nessa noite, quantas pessoas você conhece que estavam na igreja, servindo a Deus, fazia parte do coral, fazia parte do ciclo de oração, do jovem, adolescente, eram pastores, obreiros da casa de Deus, e agora não estão mais no nosso meio, estão na cachaça, nas drogas, na prostituição, estão caminhando, voltaram novamente para o Egito. Por quê, irmãos? Porque deixaram de acreditar nas promessas de Deus. Cuidado! Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Leia todos os dias as promessas de Deus. Creia todos os dias nas promessas de Deus. A Bíblia fala que o semeador saiu a semear a semente, Paulinho, e teve uma semente que caiu à beira do caminho. E a Bíblia fala que veio aves do céu e comiam aquela semente. E Jesus, traduzindo a parábola, fala que aquela pessoa que vem na igreja recebe a palavra de Deus, mas quando apanha o pé do lado de fora, o inimigo vem e rouba a palavra de Deus do coração dele. Cuidado! Guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Fica firme na palavra de Deus. Esteja estruturado sobre a rocha. Porque o vento vai bater forte na porta da sua casa. Assim como já bateu na porta da minha casa. E se não fosse a palavra de Deus, talvez eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Se não fosse fé na palavra, nas promessas de Deus, talvez eu não estaria aqui. Aleluia. Queridos, creia em tudo que a Bíblia diz em nome de Jesus. Creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem. Em nome de Jesus, Deus te trouxe hoje aqui para colocar mais fé no seu coração. Creia nas promessas de Deus. Aleluia, sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você veio hoje aqui desanimado, você olha, eu vou terça-feira, né? Eu vou lá, estou cansado, irmãos, eu também estou cansado. Trabalhei 10 horas, 12 horas hoje. Mas quando eu chego aqui, sabe, uma força poderosa toma conta do meu coração. E se deixar, a gente faz uma vigília. Amém? Em nome de Jesus. Primeiro, fé nas promessas de Deus. Amém? E como que a fé vem, pastor? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Então não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Toma um cafezinho no Salmo 23. Já expliquei isso daqui, não já? Um cafezinho no Salmo 23, 10 horas da manhã, vai lá, faz uma boquinha lá, né, em Marcos capítulo 2. Na hora do almoço, Romanos, capítulo 8, aquele churrasco top. Cafezinho da tarde, onde? Coríntios, capítulo 6. Janta poderosa. Tem que ser de substância, né? Para a alma ficar gorda. A alma. Amém? Janta lá em João, capítulo 1. E faz uma ceiazinha antes de dormir. Lá em Apocalipse, capítulo 21. Não tem Satanás que tem inimigo, irmãos, que possa te derrubar quando você está estruturado na palavra de Deus. Amém?
O que mais, pastor? A fé sem obra, ela é morta. Não adianta você ficar espalhando porque você é o pai da fé, Abraão. Se essa fé sua não se transforma em boas obras, não se transforma em obras. O que Josué fez, irmãos? Josué creu, não creu? Na promessa de Deus, Clodionô. O que ele fez? Agora o que ele faz? Ele avança na direção do inimigo. Ele tem fé na promessa e agora ele cria uma estratégia. Se eu creio em Deus, Deus vai dar vitória? Vai. Então foi o seguinte, vamos agora. Pela madrugada, caminham 32 quilômetros à noite, marchando em direção a um exército muito maior do que o dele. Confiando em quem? Nas promessas. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Que nós, muitas das vezes, cremos no que a palavra de Deus diz. Cremos em tudo. A racionalidade está perfeita. A emoção está mais ainda. Ouve a pregação, até chora aqui na igreja. A fé emocional está lá em cima. E as obras? E o movimentar-se. Porque a fé salvadora, ela te move. Ela muda a sua conduta, a sua vontade, o seu comportamento. O nosso problema, nós temos pessoas que lê a palavra de Deus, sabe? E chora, que palavra linda, Senhor, mas não consegue sair do lugar, Claudio. Eu fico feliz com o nosso pastor Paulo. O homem de fé, irmãos. Comprou aquele lote lá, 700 mil reais. Na fé. Está pago, está quitado. E agora vai começar a construção. Acho que começou hoje, se eu não me engano, começou hoje lá. Mexer lá já. Fé. Fé purinha. Pastor, o senhor tem fé demais da conta. Eu sentaria, programaria de uma forma muito diferente, tá? Faria um monte de cálculo. O senhor é um exemplo de fé para nós. Amém, queridos? A fé, ela tem que vir acompanhada de obra. Você crê? Então se movimente. Igual o Josué fez. 5 reis, não tem problema. 32 quilômetros de noite, não tem problema, vamos para lá. Cansado, vou continuar progredindo. Certo de que Deus daria a vitória. A fé nas promessas de Deus. A fé nas promessas de Deus é certeza de vitória. Amém? A fé nas promessas de Deus é certeza de vitória. Creia, em nome de Jesus. O que mais? Quando estamos na direção de Deus, preste atenção nisso. Quando estamos na direção de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Mas quando estamos na direção de Deus, está dizendo, pastor, presta atenção. Josué entra na guerra com aqueles 5 reis. De repente a coisa aperta. O exército era numeroso. E o que aconteceu? Deus faz chover pedras dos céus para matar o exército inimigo. E sabe o que eu acho interessante? Já tentou se desviar da chuva? Já? Quando começa a chover, já tentou se desviar da chuva? Você consegue? Não. Como que chove pedras e a pedra chove no lugar certinho? Choveu pedra na cabeça do inimigo. Não estava todo mundo na guerra, uma espada para lá, o pau quebrando para lá e para cá? Não estava em combate? Olha como que Deus é poderoso, irmãos. Porque só pensa na pedra caindo. Segundo a arqueologia, era pedra do tamanho de 2 homens. Agora pensa numa coisa. Estou em combate, cai uma pedra, puf, em cima do meu inimigo e não me atinge. Por quê, pastor? Porque quando você está na direção de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Tem que estar na direção de Deus, irmãos. Tem que estar na direção de Deus. Nós, líderes, Paulinho e Codionoso, nós temos que estar na direção de Deus.
Não adianta, irmão, nós queremos lutar com nossas próprias forças, com nossas próprias estratégias. Não, é a direção de Deus e da sua palavra. Não podemos ser igual Jonas. Jonas tomou o navio errado, para o lugar errado, contra Deus. E Deus ainda teve misericórdia da vida dele. Mandou um peixe chamado graça, né? Então, queridos, o caminho da vitória é o caminho da obediência. O caminho da vitória é o caminho da fé nas promessas de Deus. O caminho da vitória é a fé nas promessas de Deus, e obediência à sua palavra e boas estratégias. Obras, se movimente. Em nome de Jesus. E mais, pastor? O tempo está sumindo. A oração de Josué. Uma das orações mais ousadas da face da terra. Queridos, como que é importante o líder ter visão ampla e ver além do que está diante dos olhos. Isso é para nós, Claudionor, isso é para nós, Paulinho. Josué estava na batalha. De repente estava com a espada e o pau quebrando, chovendo pedra, e a coisa acontecendo. E ele observou o quê? Que o tempo estava passando. E agora a visão dele não está mais só no inimigo que está próximo. Ele olha para aquele grande exército inimigo. E fala assim, olha, não vai dar tempo. Esse povo vai escurecer e esse povo vai fugir. E a Bíblia fala que diante de todo Israel, ele olha e fala assim, sol, detente em Gibeon. Lua, detente em Ajalon. Sabe o que eu fico pensando? Fico pensando o seguinte. Como que deve ficar a cabeça de um cientista? Né? Porque a Terra, o Sol, ele não anda, o Sol está parado. É a Terra que gira. Ali, a Bíblia, irmãos, não é um livro científico. Não. Não, a Bíblia, meu pai é assim, né? Se a Bíblia fala que o sol parou, uai. Pai, mas não é o sol que gira. Não tem, eu fico com a Bíblia. Aí, vem os cientistas e falam, está vendo? A Bíblia está errada. A Bíblia está errada. Presta atenção nisso daqui, irmãos. A Bíblia está errada. Não é o sol que anda, é a terra. A Bíblia foi feita por homens. Você pode acreditar em tudo que está nela, não. Não é assim? Só que essa guerra aqui, irmãos, não é uma guerra de homens. É uma guerra de deuses. E se for comparar o nosso Deus com os outros deuses, com D minúsculo, só existe um Deus, o nosso, Todo-Poderoso. Ou vocês acham que esses reis, quando foram sair para a guerra, vocês acham que ele nos pediu aos deuses deles para proteger eles? Não. Vocês acham que fizeram sacrifícios? Vocês acham que eles nos oraram com toda a fé para vir guerrear contra o povo de Israel? Ofereceram sacrifício até mesmo humano, porque eles faziam isso. Mas a questão aqui não é humana. A guerra não é dos homens, a guerra é de Deus. Quem estava vencendo era Deus. Foi Deus que abriu o mar vermelho, foi Deus que mandou os maná do céu, foi Deus que abriu o rio Jordão, foi Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Foi Deus. E agora é Deus quem está segurando, esticando o tempo para que a vitória do povo seja completa. O que seria dito do povo de Israel caso Israel perdesse essa batalha, irmãos? Sabe o que seria dito? Que o Deus de Israel não conseguiu dar vitória ao seu povo. E aí o cientista vem. Ah, mas não é o sol que gira, é a terra. Ok, problema nenhum não. Amém, a terra é que gira.
Mas todos eles falam assim, olha, o sol está nascendo e o sol está se pondo. Todos eles falam isso. Porque a nossa visão é da terra. O povo estava na terra. Os irmãos entenderam? A visão de quem está na terra é que o sol nasce e o sol se põe. Está tudo certo, não tem problema nenhum com isso não. Aí querem questionar a Bíblia. Está vendo? Um livro feito por mãos de homens. Até parece que o livro de biologia foi escrito por macaco. Os livros de filosofia. Foi escrito por quem, irmãos? Por homens. A diferença é que a minha Bíblia, a palavra de Deus, ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Inspirada por Deus. Totalmente. A diferença é que o livro deles não salva ninguém. A diferença é que o livro não tem poder de Deus. E a palavra de Deus é poder de Deus para nossas vidas. Amém? O que mais, pastor, que temos que entender? Josué fez uma oração, irmãos, ousada. Eu não sei se eu teria fé para fazer uma oração igual a dele. Eu não creio. Por mais fé que uma pessoa tem nos dias de hoje, por mais fé que ele tenha, que ele vai orar e o sol vai parar de novo. Não que Deus não possa fazer. Ele pode fazer. Não tem problema nenhum com isso. Mas já está registrado. Já está registrado para que nós creiamos. Precisa de Deus parar o sol de novo para você crer que Deus parou o sol? Não. Ele já parou o sol uma vez, eu creio nisso. Ou parou a terra, né? Assim como os cientistas querem dizer. Não tem problema nenhum com isso. Eu creio. Eu já disse que tem coisas que Deus não vai fazer de novo. Eu não creio que Deus vai abrir o mar vermelho de novo, que Deus vai abrir um rio. Eu não creio que Deus vai fazer, porque Ele já fez isso e já provou que Ele é Deus. E outra coisa, eu tenho que provar nada para nós. Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Muitos críticos tentam desacreditar o fato de que o sol e a lua pararam, explicando que, na verdade, olha o que os críticos falam. Não, na verdade, não foi que o sol e a lua pararam, não é isso. É porque Josué fez em um dia, eu quero para ele fazer em 2. A oração de Josué, irmãos, ela é categórica. Sol, para aqui em cima de nós, em Gibeão. Lua, fica aí no vale de Aijalon. Não sai daí não. E Deus ouviu a voz de Josué. Não é suposição, não é poesia, é o poder de Deus, irmãos, manifesto no universo. A criação de Deus está sujeita a Ele. Tudo é possível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. E Deus está mostrando que por causa de um fiel, aleluia, Ele mexe nas estruturas do universo se for necessário, para manifestar o seu poder. Outro fato interessante é que Deus faz milagres e coisas muito maiores do que nós imaginamos. Deus faz milagres. A Bíblia fala que Deus ontem e hoje será o mesmo eternamente. Tem pessoas limitando o poder de Deus. Nós não pregamos milagre, porque Jesus não mandou pregar milagre, mandou pregar o Evangelho. E isso não anula o fato de que nós cremos nos milagres de Deus. Eu já vi com os meus olhos Deus fazer milagres maravilhosíssimos. Na minha família, na minha casa. Coisas que aos olhos dos homens é simples, mas que para mim teve um impacto enorme na minha fé. Eu gostaria que você voltasse a acreditar em milagres novamente nessa noite. Deus não mudou, queridos. Tem certos milagres que realmente eu não creio que Ele vai fazer de novo. Como parar o sol, abrir o mar, ok. Mas isso não é motivo para você não acreditar em milagres. Mas sabe o que acontece nos dias de hoje? Tem pessoas que não creem mais em milagres. O C.S. Lewis, ele falou uma frase interessante. Ele fala que a mente
Olha o que ele diz, que a mente que exige um cristianismo desprovido de caráter miraculoso é uma mente em processo de decair do cristianismo para uma religião. O cristianismo não é religião, irmãos. Religião é espiritismo, umbanda e por aí vai. Catolicismo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Para que tentar explicar milagre, irmãos? Tenta explicar não, viva os milagres de Deus. A palavra milagre é para não ser explicada, Robson. É milagre. Por que foi milagre? Porque não tem como ser explicado. E só recebemos isso, Rose, por meio da fé em Deus. Aleluia. Josué agora ele reúne o seu exército. Aqueles 5 reis que se reuniram para atacar Israel e os gibeonitas. Agora eles se reúnem para fugir. Tá vendo? O inimigo vai fugir de você, irmãos. Em nome de Jesus, esteja com Cristo. Arreda o pé não, bate na direção dele. Você viu aqueles cachorro pinche? Já viu? Late que é uma beleza. Você bate o pé e vai, volta correndo, fugindo de você. É isso aí. A vitória é nossa em nome de Jesus. E sabe o que é interessante? Acho que é interessante, uma coisa linda. Josué reúne seu rei e fala assim: olha, tira os 5 reis da caverna, tira a pedra e tira os 5 reis da caverna e traz eles para nós aqui. Lucas capítulo 3, versículo 27 fala que um valente só é valente até que um mais valente do que ele chega no lugar. Não é? Esse mais valente ele chega e amarra o valente e pega os seus despojos. Olha a representação dessa parábola, irmãos, na vida de Josué. Josué é a figura de Cristo no Antigo Testamento. Entrou na casa do valente, Islene, amarrou os 5 reis, colocou eles de cara no chão, chamou os seus oficiais e falou: pisa no pescoço deles. O lugar do nosso inimigo, Paulinho, é debaixo do nosso pé, irmãos. É sim. Você está vendo aqui? Olha, põe o pé aí. Pode pôr o pé, não tem. Aí ele fala: não temas. Ânimo, coragem. Olha aí o que Deus está fazendo. Assim como Deus está fazendo com esses 5 reis, Ele vai fazer com todos os outros. Aqueles que se acharam grandes demais para vencer o povo de Israel foram pisados, serviram, aleluia. Vamos conjecturar, né? Serviram de tapete vermelho para que Israel caminhasse em direção à vitória. Já falou assim: agora mata os 5, pendura eles na árvore até de tarde, porque tinha uma lei que de tarde tinha que tirar. Aí Deuteronômio tirou eles da árvore, mandou eles para a caverna de novo e pedra em cima, mais um memorial. Lembra dos memoriais? Mais um memorial erguido em Israel, em Canaã, né? Depois se tornou Israel. Vamos encerrar aqui, tem muita coisa, porque tinha muita coisa para falar. Primeira coisa que Josué estava mostrando é que essa atitude de vitória vinha do Senhor. O tempo todo você vê no texto, olha, e Deus entregou aquele povo na mão de Josué, e Deus guerreou contra aquele povo, e Deus mandou pedra, e Deus parou o sol, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. É a vitória de Deus, irmãos. Aleluia. Assim Deus faz com aquele que é fiel e se humilhe debaixo de suas potentes mãos. Oh glória. Aleluia. Não importa quanto se enfureçam e se rebelem nossos inimigos,
Deixe que eles se unam para que todos sejam destruídos mais rápidos. Aleluia. Eu quero finalizar com algumas aplicações. Quando nós recapitulamos essa história de Josué com o povo de Beonita, pelo menos 3 aplicações, pelo menos 3 experiências vamos tirar para nós. Primeiro, a necessidade de vigiar e orar na tomada de decisões. Cuidado, irmãos. Falamos sobre tomada de decisões aqui, né? Cuidado, é a parte mais difícil da nossa vida, tomada de decisões. Vigie, ore, consulte ao Senhor, consulte a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. O que mais, pastor? Que não venhamos agir pela aparência das coisas, e sim pela fé, sempre consultando a Deus. O erro de Josué foi olhar para os gibeonitas e tirar sua própria conclusão. Olhar com olhos humanos. Perigo. Pede ao Senhor para trazer luz para os olhos do seu entendimento e sabedoria para o seu coração. Em nome de Jesus. O que mais, pastor? Tenhamos cuidado, muito cuidado. Nós temos que crer também que até quando erramos, Deus, por sua misericórdia, pode transformar nossos erros mais graves em bênçãos para as nossas vidas. Isso não é desculpa para nós ficar errando o tempo todo e abusando da bondade, da misericórdia de Deus, não. Nós temos que entender que o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que pode transformar água em vinho. É o Deus que caminha sobre as águas. É o Deus que faz o sol parar, a lua parar, aleluia. É o Deus que abre o mar, Paulinho. O nosso Deus, queridos, é um Deus que pode todas as coisas. A lição de hoje é que o nosso Deus, Ele pode tudo. Que não tem grande diante de Deus. Que não tem rei, presidente, prefeito, deputado, senador, governador. Não tem grande, grande aqui é Ele. Poderoso é Deus. E Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Pensamos pequeno. Vocês não recebem, sabe porque vocês pedem mal demais. Aleluia. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei. Mas eu gostaria que você saísse daqui, sabe, mais animado, sabe? Eu gostaria que você saísse daqui mais corajoso. Não temas. O Senhor é contigo. Esse Deus, irmãos, que parou o sol, parou a lua, abriu o mar vermelho, abriu o rio, numa época de cheia. O que te aflige nessa noite, irmão? Minha irmã, o que te aflige nessa noite? Posso te ouvir. Qual é o mar que está diante de você tentando te afogar? Meu clamor já não muda o teu silêncio. Quem são os inimigos que se reuniram para te destruir? Escondem o sol. E quando quem está te amedrontando? Quem é o gigante que está te amedrontando nessa noite? Então lembro que não podes me esquecer. Em nome de Jesus, ele vai cair hoje. Teu nome está gravado em nome de Jesus, ele vai cair por terra hoje, aleluia. Mesmo que ainda eu não. Você tem um Deus, querido, nos céus, aleluia. Um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Em meu favor. Creia nessa noite em nome de Jesus. Lembra, Senhor. Conta para fazer, Deus, o gigante da minha vida é esse, Senhor. Deus, o mar da minha vida é esse, Senhor. Deus, os inimigos que têm se reunido contra mim são esses. Eu estou com medo, mas eu vou continuar avançando, porque eu creio nas suas promessas. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas da minha vida, Senhor. Creia. Aleluia. Os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Deus, em nome de Jesus,
Senhor, e algumas vezes, Pai querido, o Senhor perguntou se algumas pessoas queriam alguns milagres. E algumas pessoas, Pai, até não tinham fé, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor fazia, Deus. Deus, se é falta de fé para o seu povo nessa hora de acreditar, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, Pai, venha sobre nós essa noite, Deus, em nome de Jesus. A Bíblia fala que a fé é um dom do Senhor. Pai, nessa noite, Deus, aquelas pessoas que entraram aqui, Senhor, enfraquecidos, Pai, amedrontados pelo inimigo, Senhor, não sei, Deus, qual é o inimigo, mas não importa qual é o inimigo, e o que importa, Senhor, é o Deus que nós servimos, Deus. Nós cremos no Senhor, Pai. Nós cremos em tudo que a Tua Palavra diz. Nós cremos na Bíblia, Senhor. Nós cremos, Pai querido, em tudo aquilo que está contido, Pai, na Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é a verdade absoluta. Agora nos dê força, Pai, nos dê graça, Senhor. Nos dê fé, Senhor, para nos movimentarmos, Pai querido, para nós marcharmos, Pai querido, na direção do nosso inimigo, Senhor, para que possamos vencer e pisar nesse inimigo na autoridade do nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, faça o Teu povo ver, Pai querido, nessa noite, que a vitória já foi conquistada pelo Senhor. Que não é, Senhor Deus, o homem que está vencendo, mas é o Senhor que está vencendo, Pai, que todos os dias. Porque com o Senhor, mesmo quando achamos que estamos perdendo, Senhor, nós estamos avançando e vencendo e caminhando em direção ao céu todos os dias, Deus. Abençoa a Tua igreja, Deus. Abençoa o Teu povo, Senhor. Fica conosco, Deus. Nos encorajando, Senhor. Nos dando ânimo, Senhor, todos os dias. Pelo poder do nome, Senhor Deus. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.